A paz do Senhor a todos. Estamos retornando para darmos continuidade à leitura da Bíblia em ordem cronológica. E hoje, no 148º dia, lendo esta linda história que Deus escreveu para nós, trago para a leitura os capítulos 9, 10, 11 e 12 do livro de Provérbios. A inspiração do dia. A compilação principal dos Provérbios de Salomão. No capítulo 9 destaca o versículo 8. Repreende o sábio e amar-te-á. Se somos pessoas realmente sábias e desejamos agradar a Deus, acolheremos bem a repreensão e a crítica, a admoestação e a correção da parte de um amigo, de um membro da família ou do pastor. São alguns dos meios que Deus entrega para moldar nosso caráter segundo a sua vontade. A congregação que recebe com humildade e obediência a repreensão de um pastor amoroso será de fato abençoada pelo Espírito Santo. No capítulo 10 destaca os versículos de 2 a 7. A justiça livrará da morte. Estes versículos mostram as bem-aventuranças da vida de retidão em contraste com a infidelidade da vida de iniquidade. No versículo 3 destaca: o Senhor não deixa ter fome a alma do justo. Este provérbio descreve a providência geral de Deus ao suprir as necessidades físicas do seu povo. Isso não significa que não surjam ocasiões de dificuldades e necessidades para o próprio crente ou seus familiares. Tempos de guerra, de fome, de condições econômicas ou sociais assoladas, bem como períodos de perseguição, podem motivar a adversidade graves para os justos. Contudo, Deus nunca abandonará seus filhos que nele confiam plenamente. No versículo 5 destaco o que dorme na cega. Como é vergonhoso ser preguiçoso quando há trabalho por fazer. Ainda mais vergonhoso é o crente recusar egoisticamente a trabalhar na colheita de almas para Deus. Prestemos atenção às palavras de Jesus e laboremos juntamente com Ele pela salvação do mundo. No versículo 11 destaco: a boca do justo é manancial de vida. Os que conhecem e seguem caminhos de Deus levarão outras pessoas à plenitude da vida que Deus outorga. Comparar Ezequias capítulo 17, versículos 1 a 12, e João capítulo 4, versículo 17, e capítulo 7, versículo 38, onde o Espírito habitando no crente é declarado a fonte de água viva. À medida que a água viva flui através do crente, a vida é comunicada aos outros. O crente deve orar para que o Espírito Santo o capacite a realizar essa grande missão. No versículo 15 destaco: a fazenda do rico é a cidade da sua fortaleza. Este provérbio adverte quanto à aparente vantagem das riquezas e às dificuldades da pobreza. Talvez pareça ao observador desatento que os ricos estão livres de perigo. Aos olhos de Deus, no entanto, os tesouros da impiedade de nada aproveitam. O Novo Testamento expõe com mais clareza o estado dos ricos e dos pobres. Porventura não escolheu Deus aos pobres deste mundo para serem ricos na fé e herdeiros do reino? O livro de Provérbios, assim como os demais livros do Antigo Testamento, deve ser lido à luz da plena revelação completa de Deus através do seu Filho, segundo o Novo Testamento. No versículo 22 destaco: a bênção do Senhor é que enriquece. Muitas riquezas materiais deste mundo procedem da iniquidade, da ganância, da avareza e, portanto, não provêm de Deus. As riquezas verdadeiras consistem na bênção do Senhor. Quer sejamos pobres ou ricos, a presença e a graça do Senhor são o nosso maior tesouro. No versículo 11 destaca o versículo 1.
Balança enganosa é abominação para o Senhor. Um empregado de balança inexata, para lesar o próximo, é condenado por Deus. Ele ordena que sejamos honestos com todos, tanto em assuntos financeiros quanto noutras circunstâncias em que a fraude é possível. Devemos sempre ter em mente que do Senhor, rosto está voltado para os retos. Somente os retos habitarão na tua presença. No versículo 8 destaca: o justo é libertado da angústia. Como princípio geral, o viver em retidão resulta em menos problemas do que viver na iniquidade. Isso não significa que os que seguem a Deus nunca terão problemas. Porém, o justo tem a certeza de que, quanto em aflição, será socorrido no momento certo de Deus. No versículo 19 destaco: a justiça encaminha para a vida, e o que segue o mal faz isso para a sua morte. Deus estabeleceu penalidade para quem violar suas leis. Os ímpios um dia pagarão por seus pecados e por desprezarem a Deus e ao próximo. Dos versículos 24 e 25 destaco: espalham, e ainda se lhes acrescenta mais. Deus promete a quem dá com generosidade receber de volta mais do que aquilo que deu. Ele abençoa os bondosos e generosos que dão dos seus recursos e dão de si mesmo. O Novo Testamento ensina que somos mordomos dos dons de Deus e que devemos usá-los em prol da sua causa e visando o bem dos necessitados. No versículo 30 destaco: o que ganha alma e sábio influenciar as pessoas a favor da justiça é ser sábio. O Novo Testamento destaca o fato de que o crente deve levar o pecador a Cristo, a salvação e a uma vida de retidão. No capítulo 12 destaca o versículo 1: o que aborrece a repreensão é um bruto. Há ocasiões em que todos precisamos de repreensão e de correção. O orgulhoso detesta ser advertido, mas o humilde acolherá com naturalidade a crítica e dela tirará proveito. No versículo 4 destaco: a mulher virtuosa é a coroa do seu marido. Normalmente, o relacionamento humano mais profundo que alguém pode desfrutar é aquele com a esposa ou esposo. Um bom cônjuge ajudará a consumar a felicidade, a alegria e o sucesso conjugal, enquanto que um mau cônjuge causará muita tristeza e tribulação. Quando nos decidimos por alguém para ser o nosso cônjuge, devemos verificar o caráter da pessoa, sua dedicação a Cristo e os seus princípios de uma vida santa, para assim não casarmos com a pessoa errada e daí lamentarmos pelo resto de nossa vida. No versículo 10 destaco: o justo olha pela vida dos seus animais. O viver em retidão segundo a vontade de Deus inclui a bondade para com os animais. Eles são úteis aos seres humanos, concernente ao companheirismo, trabalho, alimentação, e nunca devemos maltratá-los, nem deles fazer o uso de modo cruel. Que a palavra de hoje toque o seu coração, transforme a sua vida para a honra e a glória do Senhor. Leia a Bíblia diariamente, pois este é o verdadeiro canal em que você aprende, conhece a verdade e ouve a voz de Deus. Amém. E graças a Deus.